O Supremo Tribunal Federal entregou a prefeitos e governadores as decisões sobre o passe livre no dia da eleição. Algumas capitais já decidiram que vão conceder ao passe livre, transporte gratuito, outras que não. O Orengo tem as últimas informações. Diga lá, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. E esse é o ponto, viu, Megali? Não é obrigatório, mas cada gestor público pode decidir por oferecer o passe livre. Não estará em curso aí, ou sob risco de ação de improbidade, de compra de votos. Essa era a preocupação, né? Foi uma ação que veio de aliados do ex-presidente Lula, da campanha do ex-presidente Lula, assim como a gente viu no primeiro turno, no caso o Partido Rede, que ingressou com uma ação e deu maioria no Supremo Tribunal Federal, justamente para garantir esse direito para que as pessoas tenham transporte de graça no dia das eleições, né? Mas garantir a possibilidade do gestor público. O que o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, colocou na decisão? Que essa altura do campeonato, na véspera da eleição, não tem como determinar que o gestor público ofereça lá o transporte. Tem uma questão logística importante, de previsibilidade. Fez uma crítica, inclusive, ao legislador que omite essa questão na legislação, mas abre caminho para quem quer colocar o passe livre que não tenha problema aí no dia da eleição, né? E já tivemos as primeiras respostas aqui, por exemplo, governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, reeleita, do Partido dos Trabalhadores, aliada do presidente, já anunciou decreto para garantir lá o passe livre. Esse é um ponto que a gente está vendo, Megali. A gente viu ontem o ex-presidente Lula lá no Rio Grande do Sul pressionando o governador a editar decreto também, pedindo publicamente que determine o passe livre. Então é uma preocupação muito grande dos aliados do ex-presidente Lula de que tenhamos uma alta abstenção, que a abstenção possa decidir a votação numa eleição que a gente sabe que será extremamente acirrada. Então, os aliados do presidente estão mobilizando, inclusive gestores públicos, pressionando para que liberem o passe livre. Agora, por decisão do Supremo, não terá problema para aquele gestor que liberar o passe livre, colocar mais ônibus para rodar e colocar à disposição das pessoas. Aqui em Brasília, por exemplo, não teremos o passe livre, assim como não tivemos no primeiro turno, né? Então depende agora de cada gestor público. Criou-se o mito de que, aliás, tem estados e cidades que estão adiando o feriado, né? Por entender que o feriado prolongado de 2 de novembro pode fazer com que pessoas viajem, prefiram ir para a praia, para a montanha, visitar parentes do que votar. E criou-se um entendimento que é falso, de que não conceder o passe livre poderia ajudar a candidatura de Bolsonaro, porque impediria os eleitores mais pobres de votar, e que manter o feriado ajudaria a campanha do Lula, porque a população mais rica, mais velha também, tende a viajar mais nos feriados, e isso poderia prejudicar a votação. Sobre o feriado não há dados, né, que embasem essa ideia, mas sobre o passe livre, quando a gente vê as estatísticas de 2018, foi a mesma coisa, né? Algumas capitais concederam, outras não, algumas cidades disseram que sim, outras que não. E quando a gente vai ver o efeito que isso teve na votação, ele foi quase nulo. Quase nulo. Não dá para dizer que, por regra, ou o Bolsonaro ou o Haddad tiveram mais ou menos votos nas cidades em que foi concedido o passe livre. Na minha opinião, é de que ele deveria ser concedido pelo Brasil de uma forma geral, porque, afinal de contas, o voto é uma obrigação e o Estado brasileiro tem a sua obrigação de fazer com que a população cumpra o seu dever da maneira mais confortável, da maneira mais fácil possível. Mas efeito eleitoral, me parece que vai ser o caso, não. Enfim, aguardemos.